pessoal, estamos aqui para o segundo episódio do podcast do Tia TV. É isso aí, galera. Hoje vamos vir com muitas novidades. Fizemos algumas mudanças de algo que não estava previsto no nosso cronograma. Era para ser outras perguntas, outros temas que a gente ia conversar, mas acabamos fazendo uma alteração devido à primeira visita que nós fizemos aqui na Espanha. E vamos passar a palavra agora para a Carol para que ela fale um pouquinho de como foi a semana dela. É isso aí, pessoal. Então, é um prazer, né, estar aqui de novo com vocês. E hoje a gente, então, né, mudou um pouquinho. Aliás, eu prometi que eu voltaria no segundo episódio falar quando que eu faria uma visita. Então, promessa é dívida e nós já fizemos a visita, inclusive. Mas foi tudo de surpresa, assim, não era algo que já estava planejado, sabe? A gente já estava correndo, né, atrás, pesquisando, vendo quando que a gente poderia começar, e a gente foi surpreendido, né, com uma atuação um pouco antes do que a gente queria, que na verdade era outubro. Nossos planos era começar em outubro, e acabou que isso foi um pouquinho antes do planejado, e por isso que não deu tempo de eu vir falar a data antes de fazer, né? Então eu já vim com tudo pronto, mas isso também é muito legal, é muito bom. Então a gente, né, tem bastante história para contar para vocês desse dia memorável que a gente viveu aqui na Espanha. Sim. E a gente separou algumas perguntas do pessoal que mandou nas redes sociais para nós, para a gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos, sobre essas perguntas e vamos desenvolver esses assuntos, beleza? A gente quer agradecer também a todo mundo, né, que participou. Muita gente nos mandou perguntas incríveis, assim, que já deu conteúdo para esse episódio todo, assim. Então a gente está bem feliz com a participação de vocês. Vamos lá responder todo mundo. A gente anotou todas as perguntas e faz questão de responder todos vocês. Sim, a primeira pergunta que a pessoa mandou assim, conta tudo. Mas, vamos contar tudo, né? Já tá aí a primeira pergunta, vamos contar tudo. Vamos contar tudo. Eu acho que dentro desse conta tudo, a gente podia fazer uma introdução, então, né? Sim. De como que a gente chegou nessa primeira visita. Então, assim, como eu comentei com vocês, a gente já tinha pesquisado locais para ser o pontapé inicial do TIA aqui. Acreditávamos que o pontapé inicial aqui tinha que ser como foi no Brasil, que não foi diretamente no hospital, né? No Brasil foi numa casa de repouso e aqui a gente também buscava um lugar assim. Então a gente pesquisou todas as casas de repouso que tinha aqui e chegamos também em uma clínica, né, que se chama Fundação Rei Arte, em português. Essa fundação, ela atende como se fosse um hospital-dia, do que a gente conhece aí no Brasil, e com foco em saúde mental. E nós, como é uma área que a gente gosta muito, né, a gente acredita que realmente as coisas aconteceram porque tem que ser. No Brasil, a gente trabalhava super bem com a saúde mental, já tínhamos uma vasta experiência nessa área, através de 2 hospitais que a gente visitava lá. Então, para nós, era o caminho ideal, assim. E a gente mandou uma mensagem para eles. A gente viu numa rede social divulgando que tinha vaga de voluntariado. Aí a gente mandou uma mensagem na quarta-feira e na quinta a gente já estava lá conhecendo, se reunindo com eles, explicando a nossa proposta de atuação. E em uma semana depois a gente já estava lá atuando com eles, que foi sexta agora. É verdade, pessoal. Foi muito legal também essa visita, principalmente para eu que estou nos 10% ainda do espanhol. Mas foi muito legal que a gente vai falar mais sobre isso aqui. Mas cuidado para não dar spoiler das próximas perguntas. É verdade. Mas a gente vê que independente de ser idiomas diferentes, a sintonia é a mesma com essas pessoas, isso que é muito legal. E o lugar que a gente faz é muito legal, a estrutura deles, assim, a humanização, a gente vê a forma como eles querem né, ingressar essas pessoas também no mercado de trabalho. Então, sim, muito legal. Elas têm um projeto muito forte, assim, de desenvolver a parte potencial de trabalho das pessoas, de mostrar para elas que elas são parte da sociedade ali. Isso é muito legal, né? Eu achei interessante isso. Muito foi uma parada bem, assim, me chamou a atenção. Bem completo, né? Trabalho bem completo. E aí, além desse trabalho completo, eles queriam algo que fosse lúdico, né? Que fosse artístico. Então, casou, assim, com a proposta deles e o que a gente tem para oferecer. Verdade. Então, nós vamos começar aqui, nesse debate, com a primeira pergunta que alguém perguntou para a Carol, foi: qual foi a sensação de atuar pela primeira vez na Espanha, Carol? Qual foi? Olha, eu particularmente, né? Vou falar por mim, depois o Luiz responde a mesma pergunta, assim a gente complementa todas as perguntas. Então, né, por mim,
a sensação foi assim indescritível e a mesma sensação de primeira vez que eu tenho todas as vezes que eu vou num lugar novo, eu tive aqui também. Né? Não, em nenhum momento, como Belinha, era como se fosse a primeira vez no país. Então a pergunta ali é na Espanha, né? Então não tive essa de Belinha, eu não tive esse lugar de pensar assim, nossa, é a primeira vez que eu tô atuando aqui nesse país. Não tive. Tanto que a gente estava andando pela rua, assim, mexendo com as pessoas e elas interagindo. E aí a gente olhou para uma senhora e, bom dia! Sim. Aí os dois se olhou e falou, a gente não pode falar em português, né? Muda a chave. Até o Luiz brincou assim, o Lilo, né, apontou para uma placa que era da União Europeia e falou, olha lá, a foca que a gente não está no Brasil. Então, era como se fosse a primeira vez em qualquer lugar, assim, bem claramente, e vendo quanto a linguagem da palhaçaria realmente é simples. Sim. Né? A gente só estava indo num lugar novo. Não, em nenhum momento foi sentido um país novo, pelo menos para mim. Assim. Isso é verdade. Eu tive a sensação, assim, que, por exemplo, o palhaço, na verdade, ela tem uma linguagem universal, né? Sim. Que a forma como você expressa, as expressões corporais, a forma como você fala até com o corpo e com a boca, eles conseguem entender, né? Então, tipo, a gente vê que a mensagem consegue ser repartida com qualquer idioma, né? Então, isso é uma parte que eu achei muito legal, assim, muito interessante. E qual foi a sua sensação de atuar pela primeira vez na Espanha? Essa é a pergunta. A minha sensação de atuar na Espanha é o seguinte, eu não imaginava que eu ia atuar de palhaço aí no Brasil, então imagino quanto mais na Espanha, né? Então eu fiquei muito feliz com esse avanço na minha vida, com essa evolução, porque imaginei que o máximo que eu ia fazer era ficar tirando foto no Tia, né? Então agora onde eu cheguei, eu achei uma parte muito interessante, muito legal, e para mim valoriza muito as experiências, né? Então isso é o que é muito válido, a questão das experiências que a gente adquire dentro desse local, né? Então para mim foi muito prazeroso, gostei muito de lá, me apaixonei pelo lugar e é isso aí, foi muito gostoso estar fazendo esse plantão de palhaço, trazer o Lilo de volta, um pouquinho enferrujadinho, tava bem enferrujadinho, fez umas gafezinhas lá, tipo, é nós aí, doutor Severino, fazendo gafe aqui na Espanha agora também, e é isso aí. A próxima pergunta é onde a gente foi. A gente já falou da fundação, acho que a gente já respondeu. Sim. Né? E é isso aí que o Luiz falou, eu também me apaixonei pelo lugar. E eu acho que a gente tem isso, assim, como dupla mesmo de palhaço, essa sintonia de amar trabalhar com o público da saúde mental. Assim. Os nossos palhaços, eles conversam muito bem com a saúde mental, eles têm esse lugar de conectividade, sabe? Tipo, os nossos palhaços pensam e a saúde mental entende a gente, é muito forte. Já era assim no Brasil e a gente conseguiu realmente manter essa essência aqui. Então, esse lugar, para nós, é um lugar de muita. Não é um lugar de conforto, não dá para usar essa palavra, mas é um lugar de conexão muito forte para nós. É verdade. E na cidade onde a gente está, a gente foi pioneiro desse tipo de trabalho? Então, a gente tinha, como eu comentei com vocês no início, pesquisado muito, né, aqui da região e tal, porque assim, para vocês entenderem, a gente mora numa cidade pequenininha, que aqui é conhecido como Pueblo, e ela está próxima de uma cidade maior, que é uma cidade polo, como se fosse Curitiba e região metropolitana, né? Então, a gente mora nessa região metropolitana, e a cidade polo, que é essa cidade maior, ela não é tão grande assim, pensando em Brasil, né? Ela tem 20 mil habitantes, a média. Então, ela não é uma cidade, nossa, enorme, mas ela tem um bom hospital, um grande hospital, uma estrutura, as clínicas, as casas de repouso, e a gente foi pesquisando tudo isso desde que a gente chegou em janeiro, para ver se já existia esse trabalho, e não, e pelos nossos registros e pesquisas, não teve ainda esse tipo de trabalho. A fundação também nos trouxe essa informação, que nós seríamos, então, os pioneiros em trazer o palhaço de hospital para Calataiú, que é essa cidade polo de onde nós estamos. E foi bem, assim, a gente sentiu isso, né, dos pacientes, assim, que eles ainda não tinham tido esse contato com o palhaço de hospital. Isso é verdade. No, tanto, todos eles, foi interessante que alguns até meio receoso com aquela mesma coisa, né, que a gente fala sobre palhaço de circo, palhaço de hospital. Sim. E eles também chegaram com essa mesma mentalidade, deu para ver que muitos deles estavam assim meio receosos no começo, mas quando a gente mostrou a figura do palhaço de hospital para eles, como é o palhaço de hospital,
A gente viu que eles foram se abrindo, foram se soltando, mas isso a gente vai contar mais pra frente, tá? É só uma palhinha aí pra vocês. Mas isso é bem forte mesmo. Ficou nítido, assim. Esse receio, sabe, do que esse palhaço ia fazer. Sim. Se não ia ser aquele palhaço pastelão do circo que ia chegar zoando todo mundo, né? Sim. Mas depois que a gente foi mostrando o nosso jeitinho, assim, eles se soltaram muito, assim. Então, realmente, a gente foi pioneiro e a gente é muito feliz por essa informação, por ter essa semente lançada aqui, né? Foi muito legal. E a próxima pergunta que a gente vai responder é: o que chamou mais atenção nesse plantão? Você me permite começar a responder? Sim. Uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente vê que aquela mesmo feeling que a gente tinha no Brasil, a gente teve que ter aqui também, sabe? Foi muito interessante. Então teve um rapaz que entrou, a gente estava na porta, assim, na entrada da instituição, o rapaz entrou e eu falei para ele tava com um brinquinho assim de pedrinha, tá, um boné, e eu falei assim para ele assim: tu és cantor de reggaeton? E ele, sou cantor de reggaeton, tá, ficou feliz, legal assim. E depois, na apresentação, ele falou que ele é de Porto Rico, onde é a base, né, do reggaeton. Então, a gente vê essa questão, né, que, tipo, mesmo, igual no Brasil, aqui também é a mesma coisa. Você estando sensível ao ambiente que você tá, ele vai te proporcionar jogo com o paciente, né? Então, isso eu achei algo muito legal, muito legal. E outra coisa que me chamou a atenção, depois a Carol pode falar melhor, foi durante a atuação ali, teve um que estava presenciando ali o espetáculo, a nossa atuação, que ele estava todo o tempo assim, ele estava em silêncio, ele não falava, até que uma hora a Carol soltou uma recomendação médica e ele jogou assim uma resposta na recomendação da Carol, sabe? E aquilo eu vi que foi um acesso para ele desbloquear também, porque durante a atuação ele já queria atuar com a gente, mas ele tinha um pouquinho de receio, sabe? Mas aí quando a Carol veio com a sua recomendação médica que acolheu ele, e isso é uma coisa muito interessante do palhaço, né? Acolher o paciente, acolher as pessoas. E ali na hora que ele viu que ele foi acolhido com aquela fala dela da recomendação médica, ele se abriu e começou a falar, sabe? E aí ele começou a falar pra Carol e eu só observando assim, meu Deus, ela tá entendendo o que ele tá falando. Então foi uma parada assim, que eu chamou muita atenção, assim, que eu achei muito legal. E você? O que mais me chamou a atenção foram 2 pontos. Qual? Um, para pegar um gancho disso que você já estava falando, que é esse paciente que eu pude entender tudo que ele estava falando, né? Eu joguei uma reflexão e ele fez uma reflexão em cima daquilo que eu falei. Então eu achei interessante que eu percebi que, como palhaço, o meu feeling é entender o sentimento das pessoas. É o que as pessoas estão sentindo e não o que elas estão falando. Sim. Porque ele tinha muita dificuldade na fala. Então eu percebi que se ele estivesse falando em japonês, árabe ou português, eu teria a mesma dificuldade de compreensão auditiva. Mas o sentimento que ele trazia, eu consegui sentir. Então eu acho que é a mesma coisa do Brasil, quando você me perguntava como que você entendeu tudo que esse paciente está falando. Eu acho que na verdade não é o que eles falam, é o que eles sentem. Sente, né? É verdade. Que eu sinto também. E outra coisa que eu achei muito legal, que me chamou a atenção, é que as piadas, elas podem ser traduzidas. É verdade. Então, assim, muitas piadas... Na verdade, a nossa atuação foi a mesma que no Brasil. A gente simplesmente traduziu. Sim. Se você for parar para pensar, sabe? Poucas coisas a gente modificou em questões culturais e tal, que a gente também veio estudando para se adequar, né? Para ser aceito por eles também. Por exemplo, o principal seria o meu nome. Eu traduzi completamente, então não é mais Belinha, é Guapita, que significa a mesma coisa, mas está dentro do idioma deles. E aí eu cheguei me apresentando, Guapita Guapura, e a paciente já fez uma coisa que no Brasil também fizeram comigo na minha primeira atuação. Ela me batizou, ela falou Guapita Guapura Guapetona. E no Brasil foi a mesma coisa. Quando foi surgir o meu nome de Belinha, eu falei que era Bela, e o paciente que me batizou de Belinha na hora que eu cheguei. E foi a mesma coisa, porque ela também, foi logo que a gente chegou. Então, tá vendo? É uma característica que me segue aonde eu for, né? Sim. Ser batizada pelos pacientes, independente do país que eu esteja. Então, isso me chamou a atenção. É verdade. E a questão de a gente repetir piada, é engraçado isso, né? Que até mesmo quando você é Augustão, você faz umas piadas que acaba gerando alegria, né? Então, é igual do Calcetones. Eu ia falar calcetines, que era meia, eu falei calcetones. Aí eles começaram a dar risada um monte, porque era a meia bem bonita que eu tinha, né? Mas o que chamou a atenção foi o calcetones que eu falei. E o engraçado é que eles acharam que era tipo piada pronta. Que era o Lilo Icon. Errar a palavra de propósito, sabe?
Sim. E não era, ele errou mesmo a palavra, e daí ficou mais engraçado ainda. Nossa, tinha os pacientes que gargalhavam. Assim, foi muito É bom. verdade. E a outra pergunta que nós temos aqui é, como foi? É muito bom estar de volta como palhaço, atuando de palhaço? Como que você sentiu? Ah, eu sentia muita falta. Era uma coisa que eu falava assim pro Luiz sempre, assim. Uma pausa. Quanto tempo de velhinha de férias? Sem atuar? É, Sem atuar com paciente diretamente desde dezembro. exemplo. Desde dezembro. Então já faz 9 meses? Acho que é mais ou menos isso. 9 meses Sim, sem atuar. Eu fiz alguns vídeos, alguma coisa online, mandei algumas, né, ao vivo e tal. Mas assim, de corpo presente, fazia 9 meses, que foi a nossa última atuação no Brasil em dezembro. Então, eu sentia muita falta, porque a última vez que eu parei foi na pandemia, né? sim. E depois eu nunca mais parei. Tirava ali umas férias, mas nunca de tanto tempo. Então eu senti muita falta e foi incrível, assim, porque parecia que eu tinha, sei lá, voltado, não tinha parado, sabe? Quando eu Sim, tava ali atuando, eu não senti que eu tinha parado. Claro, tem aquela pequena enferrujadinha, né, da engrenagem, mas depois que pega também. É. sim. Muito legal. Tá E bom. você, como foi estar de volta? Foi muito bom. Eu, na verdade, essas últimas semanas eu estava muito apreensivo, ansioso, né? Então a questão do trazer o Lilo ali também trouxe aquele momento de respirar um pouco, sabe? E saber que eu sou humano também e que também posso continuar fazendo aquilo que eu amo, que eu gosto, né? Então foi muito legal chegar lá na atuação de palhaço. Na verdade, muitas vezes eu não. Acho que quando eu começava a desembestar a falar mesmo, eu já esquecia que eu estava na Espanha, parecia que eu estava no Brasil falando em português. Daí, nossa, era uma mistureba lá. O Portunhol, famoso É, o Portunhol. famoso portunhol. Mas foi bem legal, assim, eu gostei, porque principalmente por essa questão da comunicação ter fluído, sabe? Mesmo assim que algumas coisas eu não falava em espanhol e fluiu, então foi uma coisa muito legal, assim, achei bem bacana. Uma das perguntas que fizeram aqui, que é muito importante, até que a gente media como indicador no Brasil, né? E aqui também vamos tirar isso como um indicador. Teve muitos impactos? Como que foi os impactos, assim? Você sentiu muitos impactos lá? Sim. Só para vocês saberem, a gente atendeu em torno de 20 pessoas nesse primeiro dia. E sim, 20 pessoas dentro da unidade, né? Fora as Sim, pessoas que a gente atendeu no caminho. Teve muitos impactos. Começando até na rua, entendeu? Eu sim. senti os impactos desde a rua, sabe? Os olhares, assim, alguns curiosos e outros do tipo, nossa, vocês já mudaram o meu dia, como Uhum. acontecia no Brasil. E no final também, na rua, também teve outro impacto, né, na nossa saída, que a gente tirou o carro justamente quando o cara precisava da Ah, é vaga, verdade. que era um guincho, e ele ficou muito agradecido, foi engraçado, assim, porque a gente realmente estava saindo. Mas eu falei, você quer que eu tire o carro? Eu sou adivinha, eu sei que você quer que eu tire o carro, eu vou tirar. E ele ficou tipo, meu Deus, muito obrigada, É verdade. tipo, salvação, sabe? Foi muito legal. E dentro da instituição, teve impacto o tempo todo para mim, Sim. assim. Desde que a gente entrou, com a primeira pessoa que a gente conversou, que era um colaborador, e aí coincidiu da gente ficar ali no saguão, né? É E as verdade. pessoas iam chegando e a gente já ia sendo A aquelas recepção. boas-vindas, aquela recepção, e naquele momento eu pensava, tá, e agora? Como que a gente vai sair daqui para a atuação? E aí que foi que entra o improviso, né? Que essa hora eu falei assim, não, então todo mundo entra, finge cara de surpresa que a gente vai chegar. E aí a gente entrou, todo mundo, nossa, né? Fizeram do jeitinho que a gente pediu. E mais incrível ainda foi, a gente estava lá atuando, já tinha começado, e de repente chega uma pessoa atrasada, e quando ela entra e vê a gente, ela fez exatamente essa reação que eu pedi para que eles forçassem, mas o dela foi natural. E ficou muito bom, porque ela chegou tipo, muito assim, impactada com a gente ali, e aí, depois que todo mundo riu muito, eu falei, obrigada, que eu paguei ela lá fora, pra chegar depois, tá? E aí ficou bom para todo mundo, ficou bom para ela, que não se sentiu mal por chegar atrasada, ficou bom pra gente, enfim, foi aquilo que eu sempre falo, que o universo conecta as coisas do palhaço, sabe? É verdade. Elas se conectam. E isso me trouxe, assim, muito forte. E aí teve mais alguns impactos que eu gostaria que o Lilo contasse também pra gente, né, dividir a fala. É. O É, Luiz, no caso, não é o Lilo hoje. e a questão dos impactos foi muito legal. Igual esse do rapaz do reggaeton, que na verdade ele foi uma das pessoas que chegou na hora que a gente tava na porta. Então ali conectou com ele ali. Tanto que ele gravou o nome do Lilo, do nada ele gravou, e tanto que ele chamava o Lilo pelo nome.
né? Então era diferente, os outros pediam a palavra, ele falou, ô Lilo. Então aquilo lá foi interessante que meio que ocorreu uma conexão, né? Então eu acredito que foi um impacto ali porque ele se identificou comigo e tal. A gente começou a conversar outras coisas também sobre música. Ele falou dos amigos brasileiros que ele conhece aqui também, né? Então foi algo bem interessante, bem legal. E eu acho que um momento, sim, que foi dois momentos ápices, assim, que eu gostei muito, foi a da montanha-russa, que a gente fez a montanha-russa aqui. Nossa, e eles entraram mesmo na parada, assim, tinha gente que chegou, falou assim, tô até mareado aqui, tô passando mal, tô passando mal. E aí, então, aquilo lá destravou, assim, eles falavam assim, nossa, assim, meu, eu senti assim, uma liberdade, eles sentiram livre, sabe, uma liberdade para curtir mesmo esse momento da montanha-russa. E o outro momento foi quando do Saragossa. Nossa, isso foi muito bom. Foi um momento muito legal que a gente começou a falar. Eu não sei que momento. Acho que cada um foi falar de onde nasceu, né? Onde vinha. E aí uma das mulheres, a primeira, falou que ela vinha de Saragoça. Só que aqui se pronuncia Saragossa. E aí a Belinha falou: aí, Lilo, viu? Você já tem o S de Saragoça, agora é só você falar igual eles, não sei o quê. E aí eu falei, um adendo, né? Eu amo o jeito que vocês falam Saragossa. Aí o Lilo falou, eu também amo. Aí o próximo, coincide, passou uns dois, o próximo já falava que era de Saragossa, e aí foi indo até chegar em um. Aí virou um coral, começou a virar um coral, todo mundo gostava. Aí chegou uma situação que a moça... Antes o moço. Qual moça? Que você fez ele falar tudo, tipo assim, onde você mora, onde mora a sua família, onde você compra roupas. Ele foi fazendo várias perguntas em que ele sabia que a resposta seria Saragossa, só para o cara repetir muitas vezes a palavra Saragossa. E cada vez que ele falava Saragossa, todo mundo ria muito, assim, muito mesmo. Foi um momento bem legal. E aí que casa coincide com a menina do lado, porque daí ela nasceu em Saragossa, mas ela não queria falar, ela tava com vergonha, ela não queria que todo mundo risse dela, né? Mas aí a Belinha fazia assim, vai, eu vou puxar, tem que sair esse Saragossa, pelo amor de Deus. E aí todo mundo foi à loucura até ela falar, e então, tipo, parecia final de Copa do Mundo, assim, só ouvir a palavra Saragossa. Parece meio, pra quem não tava, parece até meio, tipo, impossível. Mas não, foi realmente incrível. E era simplesmente uma palavra, Saragossa, né? E para eles foi incrível, assim, ver também que a gente gosta, assim, né? Sim. Da terra natal deles, assim, foi bem especial. E em relação aos impactos também, eu achei legal daquela senhora lá que tava vestida de Belinha. Sim. Ela era alguém, assim, cara, ela tinha uma energia muito leve, assim, sabe? Então, tipo, a gente desenrolava a piada, ela entendia e dava risada. E engraçado que o portunhol do Lilo, ela dizia, eu entendo tudo, eu não sei vocês. É verdade. Eu não sei vocês estão com um cara que não tá entendendo nada, mas eu tô entendendo tudo, continua. Não. E aí deu mais vazão para que ele realmente fosse ele. Assim. E qual que é o detalhe, né? Esse é um detalhe que ela falou, mas ela não contou outra parte, né? Que ela falou assim, eu tô entendendo tudo que ele tá falando, tô entendendo tudo que ele tá falando, porque eu já estudei árabe. Foi muito bom, aí todo mundo começou a rir muito, porque, tipo, talvez ela não esteja entendendo nada, né? Mas tudo bem, ela tava rindo e é isso que importa. Então foi muito bom. Foi bem legal, assim, foi umas experiências bem bacanas. Outra coisa... a adesão, eu acho que entra nos impactos, que a adesão foi 100%. Foi. Todos participaram. Todos, em algum momento, se não foi na montanha-russa, foi cantando minha música, se não foi cantando minha música. O nome. Falando o nome, se não foi falando o nome, foi dando alguma opinião. Até as mais tímidas, em algum momento elas falaram. Então isso também é impactante. Ver que de fato todos participaram. Isso foi muito especial para nós. E aí entra isso que eu falei do impacto de participação, porque teve pessoas que todo o tempo assim participavam, sabe? Tipo, sei lá, eles queriam saber tudo que a gente tinha para entregar. Eles estavam extremamente ali com a gente, seja com olhar, seja com respostas, seja com atenção ou com a brincadeira, todo o tempo. E o que, né, um último impacto meu seria quando eu cantei a música da Belinha, que a gente traduziu, a gente resolveu traduzir, e aí eles pediram para que a gente cantasse em português. Não cantem, a gente quer ouvir a versão original. Aí a gente cantou a original e eles falaram, a gente prefere a original. Sim. E ensina a gente a original. Então acho que isso também foi muito legal. Assim. Teve uma aula de português com eles lá. Foi muito legal. E também tivemos aulas de cultura espanhola, que a gente fez perguntas sobre coisas que a gente
não entende ainda, cultural, né? Isso. Então, foi bem legal, sabe? Foi uma troca muito legal. Eles ensinaram a gente ensinou eles, então foi muito positivo. Uma das dúvidas, se você tiver aí, dos galão aí, das botelhas que fica nas portas, manda mensagem no direct pra gente, a gente responde. A gente vai contar por que tem garrafas de água nas portas das casas, principalmente em cidade pequena como a nossa. Isso mesmo. E alguém fez uma pergunta também, Carol, como funciona o trabalho? Como funciona o trabalho? Então, no Brasil, né, o TIA funciona assim como aqui, voluntário, né, a parte da palhaçaria, e nós temos atuações de forma mensal, e cada voluntário tem que fazer 3 plantões ao mês, Sim. Sendo que no Brasil são 11 hospitais para a gente atender. Aqui, a gente o nosso projeto piloto, né? Então foi uma atuação pontual, Sim. né? Para ver como que ia ser, como que a gente ia também receber, como eles iam receber, enfim, como seria tudo. Afinal, é novo para todo mundo, né? Sim. Então, inicialmente foi uma atuação pontual, mas que temos as portas abertas. A gente assinou um contrato de voluntariado com eles. É um contrato que não tem dias fixos. Quando a gente puder, eles vão estar com as portas abertas para a gente atuar. Sim. É verdade. E o trabalho funciona de uma maneira igual do Brasil, nada diferente. É muito parecido. Você só vai mudar realmente essa parte teórica de burocracia. Mas o trabalho de palhaço mesmo funciona igual. Nós somos doutores palhaços, usamos a figura do médico para chegar de forma lúdica até os pacientes. E é como se a gente fosse um médico que cuidasse daquilo que está bom e está esquecido porque está lidando com aquele problema, com aquela patologia, né? Isso dentro e fora da saúde mental. Então, você tem uma patologia, às vezes você vive só por ela. Você esquece que você tem sonhos, que você tem coisas boas, que você tem um monte de coisa para explorar. Então, o palhaço, o doutor palhaço, ele é esse médico que vai explorar essas coisas em você. Se fosse pontuar alguma coisa diferente, burocrática, na verdade, é que quando é o início, o começo, tem uma recomendação para vocês aí que quer fazer palhaçada, né? Trabalho de palhaço em hospitais, no Brasil, né? Em casa de apoio, seja lá o que for, onde você for. O que a gente acha e recomendaria correto é você fazer um estudo, primeiramente, para não chegar lá com a cara e coragem, achando que tá fazendo, só porque tem um coração bom e vai fazer diferença, mas você fazer um estudo do que está fazendo também, porque tem coisas que é boa, tem coisas que você está fazendo que não é tão boa assim, sabe? Então, sim, é super importante fazer esse estudo. Depois que você fizer esse estudo, não cai assim de cabeça já achando que tem que chegar lá e, tipo, já vai ter uns gols estilo Pelé. Vai primeiro, cara, sente o ambiente. Então, tipo, a gente não foi lá, não ficou 2 horas, né? Uhum. Deu mais ou menos 1h10, mais ou menos. Mas a gente foi, qual que é a ideia? Era sentir, abraçar eles também na hora certa e sair com a atuação no auge, sabe? Então foi assim, eu acredito que foi uma atuação perfeita, assim, que alguns erros teve, mas tem que ter para ser palhaço, né? Foi umas gafes Luiz, bastante gafes Luiz, mas enfim, mas foi algo muito legal, então eu acredito que é válido. E para a última pergunta que nos fizeram aqui. Só um momento antes da última pergunta, por favor. Conta para nós, eu tenho certeza que eles estão curiosos. Uma gafe, pelo menos, você está falando desde o início que teve várias gafes, conta pelo menos uma. Uma gafe? Não vamos ficar só com coisa boa aqui não, traz uma gafe para eles. A primeira gafe que eu fiz foi na área de política, que chegou um rapaz assim que ele parecia um pouquinho do prefeito da cidade, né? E então, aí eu nem me toquei, né? Porque eu nem sei como que é aqui a questão da política, se as pessoas gostam do prefeito aqui ou não, se o cara é bem visto ou não. E aí na hora que ele entrou assim, eu falei assim, Alcaide de Calataiú, chegou aqui e tal. Aí foi só, depois eu falei, depois eu pensei um pouquinho depois, falei, eu acho que eu falei de política e não podia, né? Aí teve outras coisas também, falei... Não, é só uma tá ótimo, só pra eles... A única coisa que eu não falei, que eu me sei bem, é que eu não falei sobre futebol. Para vocês entenderem um pouquinho mais, quem está assistindo a gente e não entende tão aprofundado de palhaçaria, o palhaço, ele não pode falar, não deve, na verdade, não pode, ele não deve, de política, religião, futebol ou qualquer assunto que seja polêmico. Por quê? Porque sai disso tudo que eu acabei de comentar, da gente trabalhar as coisas boas que a pessoa tem, entendeu? Polêmica não faz sentido, sabe? É como se você fosse conversar com uma criança, se você falar esses assuntos com a criança,
Tipo, o que você tá falando, entendeu? Não vai entender Não nada. vai entender, vai sair do lúdico, vai sair do imaginário, vai vir pro cotidiano, vai vir pro rotineiro, que não é o que a gente quer. Sim. Então, quando ele falou na hora, a sorte dele, a sorte, gente, é que esse cara era muito de boa, e a única coisa que ele respondeu é, ai, quem dera se eu fosse. Ia mudar tanta coisa. Então, tipo, ele levou na brincadeira e ficou tudo bem. Mas já aconteceu no Brasil, com outros palhaços, de falar e o paciente ficar bravo e tal. Então, às vezes, você acaba perdendo uma grande atuação Sim. por conta das gafes. Mas eu pedi para ele trazer uma até para a gente poder ter esse diálogo com vocês e vocês aprenderem um pouquinho mais também da palhaçaria mesmo. Ah, teve mais uma coisa. Essa gafe aqui, cara, essa aqui foi muito engraçada. Para você brasileiro, já pega essa para você não fazer aqui na Europa. Não faça isso aqui na Europa, porque você vai deixar os caras com medo. Você vai deixar os caras com medo. Então não faça isso aqui na Europa, tá? Não faça essas piadinhas. Eles já entenderam. Teve um momento da desconstrução lá que eu comecei a falar das minhas pulseiras, né? Aí eu falei, essa pulseira aqui é porque eu sou brasileiro. Essa aqui, que é um desenho da Colômbia, é porque eu tenho descendência colombiana. Essa aqui é porque eu tenho descendência do Paraguai. Foi legal. Essa aqui é porque eu sou descendente da Jamaica. E esse aqui é meu DNI, que eu ganhei o DNI da Espanha, esse aqui, é minha questão da Espanha. Aí eu fui mostrar os da perna aqui. Na verdade, a Belinha falou, que você tem da perna também, porque eles estavam gostando, sim, né? Sim, tá gostando da interação. Porque tava engraçada a questão de eu falando que eu queria virar cidadão espanhol e tal, porque eu já tinha várias cidadanias. Aí eu peguei e falei assim, e esses aqui, ó, essas aqui que é do Brasil. Mas vou dizer uma coisa pra vocês. Quem usa esse aqui, ó, no Brasil, é porque já teve preso. Nossa, mano, eles fizeram tudo cara de espanto, assim. Rolou um silêncio absoluto, todo mundo com cara de medo. Aí vai a Belinha ter que consertar, né? Mas foi um conserto difícil. Difícil para retomar de onde a gente estava, porque o Lilo, tipo, nossa, sério, parecia que tava assistindo um filme de terror, saiu da comédia pro terror. Sabe, um silêncio absoluto tomou conta, assim, foi assustador. É verdade. Porque aqui eles não têm aquela malícia que tem no Brasil. Então, tipo, você sabe, assim, né? Aquela malícia de maldade e tal. Aqui não, aqui eles são pessoas mais simples e tal. Aqui por exemplo, para eles aqui é violência, né? É terrível saber que tem que fechar a porta de casa. É verdade. Que antigamente não se fechava. Então, hoje eles falam, hoje tá super perigoso, tem que fechar a porta de casa. Então, assim, eles não têm noção da violência que a gente tem, sabe? Então, sim. Aí eles ficaram um pouco assustados. Foi engraçado essa parte. Pra nós, né? Engraçado. É verdade. Então, a última pergunta que fizeram foi, qual foi o maior desafio nessa atuação? Quer começar? Eu deixo. Eu deixo. O meu maior desafio, na verdade, no começo, era não querer criar nada, não chegar com algo planejado, deixar as coisas fluir e não me preocupar com a questão do idioma. Porque eu fui na hora, fui entrando só coisa na cabeça assim, palhaço é linguagem única, palhaço é linguagem única, palhaço é linguagem única, sabe? Fui tentando colocar isso na cabeça. E realmente chegou lá na hora e as coisas desenrolaram assim de uma forma natural, sabe? Então eu acredito que, na verdade, tipo, se eu falar que o idioma foi um desafio, eu estaria falando que não, estaria mentindo, porque na verdade o idioma não foi um desafio. Eu acho que o maior desafio foi ter que começar de novo do zero depois de 9 meses parado. Eu acredito que acho que foi o maior desafio para mim foi esses 9 meses, tanto que aí eu dei umas gafes, então, tipo, eu vi que tava enferrujado com algumas coisas, né, então, tipo, mesmo em casa, a Carol, a Bia, a Beli falando, não fale de política, não fale de futebol, não fale de religião. Até as crianças estavam dando orientação. E a única coisa que eu falei lá foi de política, então, eu acredito que o meu maior desafio, acho que foi lembrar que eu tenho um inimigo que eu tenho que lutar todo dia, o TDAH. Eu acho que, para mim, assim, o maior desafio vinha um pouco antes na palhaçaria, eu até comentei com o Luiz, na palhaçaria aqui, né, na Espanha. Porque quando eu cheguei aqui na Espanha, eu já sabia falar espanhol, mas eu não sabia falar... eu sabia falar fluente, mas eu não sabia, por exemplo, fazer piada. Eu me sentia insegura, digamos que para ser eu mesma, sabe? E aí eu senti que essa semana, na quarta-feira, eu destravei isso e fui eu mesma no espanhol. Percebi que eu já estava sendo eu mesma. Então, esse talvez seria o meu maior desafio como Belinha, ser ela mesma, além do idioma. E eu senti que isso foi totalmente vencido, que de fato palhaçaria é uma linguagem universal e que não, os grandes obstáculos talvez estejam mais no início mesmo, de quando você começa, e que ser palhaço é como andar de bicicleta, assim, você não esquece mais, sabe? Então, independente do idioma que você tiver, é a expressão corporal,
é a forma como você vai lidar. E aí teve muitos momentos assim marcantes, por exemplo, que a gente não comentou e que talvez entraria nessa questão do desafio, que foi quando o Lilo resolveu falar em outra língua. Ah, é verdade, o com eles, Glomelô, né? Que é o que a gente chama de gromelô, a gente fazia muito em aulas no Brasil, e a gente pôde fazer na prática com eles. Então o Lilo falou, além de eu falar português, de eu falar esse espanhol que eu estou aprendendo, eu também falo outras línguas. E aí ele começou a falar e falou que eu ia traduzir para eles. Então aí a gente ia fazendo essa brincadeira, o Lilo falando qualquer coisa, eu traduzindo outras. E aí no final, que foi muito incrível, assim, o Lilo falou assim, eu quero acreditar que ela falou para vocês que eu sou bonito. E eu, em algum momento da tradução, tinha dito que ele falou que eu era bonita. E dele não. E aí todos eles entraram na onda e, assim, concordaram com ele, né? Não, falou que você é bonito. Uhum. É verdade. E aí ficou aquele... E a Belinha, tipo... E aí ficou aquele lugar legal que seria no Brasil também, sabe? Então a gente sentiu isso mesmo. Eu acho que o meu maior desafio talvez tenha sido comigo mesmo, assim, de achar que as coisas seriam muito diferentes e não ter essa noção real. Eu já ouvi muito falar, mas eu não tinha vivido isso ainda, de que o palhaço de fato é universal. Independente da pessoa que você estiver atuando, do país, da cultura, a recepção pode ser a mesma, sabe? Pegando aqui uma ponte do que você falou do Gromelô, eu acredito que ele entra muito no que a Carol fala nos workshops, no treinamento do TIA. Você fala muito sobre isso. E ali, na hora da atuação do Gromelô, a gente viu que ela utilizou o Lilo como ponte e o Lilo utilizou a Belinha como ponte, porque ela traduzia o Lilo, e o Lilo falou assim, tem certeza que você está falando isso de mim mesmo? Então ele está fazendo a ponte com ela. Aí ela, ou até com o público, na hora podia ter feito a ponte, ela falou isso mesmo de mim? Que foi o que você fez. Então, e aí ela pegava e fazia o quê? Tipo, traduzia o que eu tava falando de uma forma diferente. Então ela pegou, foi a ponte que ela fez comigo. Então ela não fez a piada com o que por exemplo, a pessoa X ou Y falava, né? Ou Sim, né? A gente faz a gente fez comigo a piada. Então isso foi muito legal, né? Então foi algo que desenrolou bem legal. E uma coisa também que foi legal foi a questão das entradas, né? Então, tipo, as pessoas tinham muitas pessoas calvas lá, tipo, igual eu, assim. Aí eles faziam piada e tal sobre as entradas. Então, aí essa da piada da entrada, quando o cara falou a primeira vez que ele tinha 2 entradas pro cinema, eu falei, nossa, gente, essa piada é universal. Eu pensei comigo na hora, né? Porque o cara falou, eu falei, eu achei que era só no Brasil que eles falavam de entradas. Sim. Eu falei, aqui o cara também falava. Então foi bem legal essa parte das entradas ali também. É isso, gente. Então acho que agora a gente respondeu todas as perguntas, né? Sim. E foi, assim, realmente um dia memorável. Aqui a gente conversando agora, eu pensei que a gente não falou tudo, o que a gente viu em uma hora. Eu acho que não. Teve muito mais coisas. Então é incrível, né? Quanta coisa a gente fez em uma hora, assim, com eles. Sim. Foi muito legal, muito. E aí no final eles aplaudiram muito, sabe? Agradeceram também bastante. A gente ficou muito, muito, muito feliz. E teve um ponto a se destacar também, que até a Carol fala isso muito, fala para mim também, para o Luiz, né, que eu sou uma pessoa ansiosa, né, sou uma pessoa que não tem controle quero as coisas de imediatas, né, que quando você respeita o tempo de cada um, as coisas vão acontecendo, né, então, tipo, cada pessoa que tava lá, tipo, praticamente, eu acho que todos eles falaram, né. Sim. Mas todos foram no tempo deles. Nenhum deles, assim, tipo, a gente jogou para falar. Então, no tempo certo, cada um eles foram falando, né? Então, foi algo muito legal. Então, é isso aí, pessoal. A gente vai encerrar esse podcast agora. E mais coisas que vêm aparecer, a gente fala nos próximos episódios, beleza? Obrigado pela presença de todos. E gostamos muito de dividir nosso tempo e nossos temas com vocês. Abraço! Até a próxima. Já temos o próximo todo pronto, né? É verdade. É só a gente gravar e soltar para vocês. Isso, vamos tentar gravar mais vezes, mais rápido. É um prazer sempre estar aqui com vocês. É uma forma também da gente matar a saudade, né? É verdade. De quem está aí do outro lado. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.